melhor forma possível. Mas ele é um assunto bem delicado, bem complexo, pelo número de variáveis. Então, aí vai dar para vocês terem noção que brincar na economia de um país não é tão fácil, não é tão simples. Então, precisa de gente boa para estar lá no Ministério da Economia. Então, nosso assunto de hoje, que eu falo, é um dos mais legais, porque é o que funciona hoje no Brasil, é a maneira que é tratada, mas tem essa complexidade, né? A gente consegue encontrar temas desde os mais simples, temas que eu digo textos simplificados, até tese de doutorado falando só sobre esse assunto, para vocês verem o quanto dá para explorar sobre esse material. Inclusive, se vocês procurarem tese de doutorado, a primeira que aparece no Google é de um professor aqui da Federal, que foi meu professor lá no mestrado em contabilidade. Então, a gente vai falar de mecanismos de transmissão da política monetária. Então, a gente viu várias políticas econômicas que a gente pode colocar em prática, né? Várias teorias, mas a gente precisa de ferramental para fazer isso. Como é que eu vou conseguir implantar uma determinada teoria de uma maneira prática? Como será que isso funciona? Como é que eu vou trabalhar a economia perante a sociedade como um todo para conseguir chegar nos meus objetivos como gestor desse processo econômico? Então dá para imaginar que não é algo tão simplesinho. Então, primeiro uma definição, o que é o mecanismo de transmissão. O mecanismo de transmissão monetária é definido por Taylor como o processo através do que as decisões políticas monetárias são transmitidas para o produto real e a inflação. Então, o que o Taylor quer dizer com essa frase definindo esse mecanismo? O que ele tenta indicar para a gente? Ele não fala bem essa figura do como é que eu coloco a minha política para a prática? Como é que eu vou fazer a minha política funcionar na prática? Não seria isso? E esse mecanismo, então, tem dentro o seu principal resultado a figura de valor real dos produtos e inflação. Então, o foco desse processo é como eu posso controlar um fator bem delicado na economia, que é o dito preço, ou consequência, inflação. Desculpa, gente. Então, o mecanismo de transmissão da política monetária tem essa finalidade: trazer a minha decisão para a prática. Então, desse modo, as decisões da política monetária podem ser modeladas como mudança na taxa real de juros de curto prazo pelo Banco Central. E essas mudanças afetam o produto real por meio de variáveis, como oferta de crédito, riqueza, renda, taxa de câmbio e custo de capital.
Perceberam que tem um mecanismozinho ali que é constante nos nossos noticiários? A gente não costuma chamar de taxa de juro de curto prazo, mas o Banco Central sempre está divulgando uma taxa de juros, não está? Na verdade, ele faz em média 8 reuniões por ano para fazer essa divulgação. Que taxa é essa? Ninguém arrisca? Nacional. Taxa Selic, professor? Isso mesmo. Taxa Selic. Então, o Banco Central ele utiliza, dentre as principais ferramentas, a mudança na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros utilizada pelo Banco Central. Então, por isso essa preocupação tanto do Conselho Monetário Nacional e o próprio Banco Central nessas constantes reuniões sobre a taxa Selic, porque ela precisa ser constantemente revisada. Não faz lógica isso? Fazer uma revisão constante de um rumo que eu desejo seguir? O pessoal de administração vai aprender mais, até mais do que contabilidade sobre esse assunto, mas quando a gente fala em gestão de qualidade, o que é comum a gente encontrar na gestão de qualidade? A gente define padrões, observa se tudo está ocorrendo como esperado, verifica tudo que não está ocorrendo como esperado e toma medidas de correção. E isso vira um ciclo. Então, eu defino o padrão, observo, corrijo, aí vou voltar para esse padrão, né? Faço feedback, defino o padrão, e isso vai ficar em um ciclo. E o mecanismo de transmissão vai funcionar desse mesmo modo. Então, constantemente, a área econômica de um governo, né? Isso não é só. Nossa, tem uma rabiscada ali. Isso não é só no Brasil, isso vale para vários países, né? Ocorre constantemente já para tentar sempre manter o plano bem próximo da realidade. Não tá desviando do que a gente planejou para a realidade, a gente toma medidas e faz esse processo de controle, esse processo de alteração nas medidas ou o que os mecanismos chamam de canais de transmissão. Então, será que é tranquilo mexer com isso? Imagine vocês acompanhando a inflação, pensando no país, começa a perceber que a inflação está subindo. Vocês tendo que tomar ações corretivas para poder influenciar na economia para que ela volte ao caminho que você deseja. Então é algo bem delicado, né? Então, os mecanismos de transmissão da política monetária são os canais. Então, é costume a gente chamar canais de transmissão. Então, são os canais por meio dos quais as mudanças na taxa Selic, que daí é um instrumento básico que a gente tem aqui no nosso Banco Central, né, afetam o comportamento de outras variáveis econômicas e, principalmente, no preço e no produto.
Então, a principal ferramenta que a gente tem é a figura da taxa básica de juros, a taxa Selic no Brasil, né, para fazer esse controle. Nem todos os países adotam essa métrica, né, mas o Brasil não é o único. Quando será que a gente começou a fazer essa adoção? Alguém consegue chutar um período? Alguém arrisca? Pode ser década, tá? Não precisa falar ano exato. Sei lá, do FHC, da época. Na verdade, esse plano vem da FHC, do Fernando Henrique. Eu imaginei mesmo. Então, a gente vê até hoje, vendo no noticiário, falaram mal dele, mas ele teve uma excelente condução econômica. Isso antes de ser presidente, tá, gente? Todo esse estudo sobre essa implantação, claro que não é só o FHC, isso é uma equipe econômica, mas desde o período do Itamar, ele foi ministro da economia do Itamar Franco. Então, esse processo de adoção dos mecanismos de transmissão da política monetária foi desenvolvido e implantado pela equipe econômica do Fernando Henrique Cardoso. E ele entrou em vigor de maneira como a gente conhece hoje no final da década de 90. Então, em 98, 99, o Banco Central já começou a efetivamente a utilização plena desses canais de transmissão da política monetária. E funcionou, será? O que vocês acham? De 99 para cá, 2000 para cá, a gente teve períodos que a inflação foi preocupante? Com certeza. Teve? Teve, não foi em 2008 ou 2013? Mas aí são reflexos de eventos internacionais, né? Mas a gente não sofreu igual o pessoal lá da década de 80, né? A gente não chegou nem perto de conhecer a inflação como, vamos falar assim, os nossos pais conheceram. Principalmente os meus, né? De vocês, às vezes, pode ser o avô. Então, a gente tem essa característica do controle. A gente conseguiu efetivamente melhorar o controle da inflação no país. Lembrando, zerar a inflação é algo praticamente impossível e também não é sadio. O ideal é que o nível de inflação seja baixo. Ah, por que zerar a inflação não é sadio, professor? Agora, até eu fiquei na dúvida da minha afirmação. O que gera inflação? Em conceitos bem simplistas. O que gera um aumento do preço do produto? É a procura? Sim ou não? É a procura, não é? Sim. Então, se eu tiver um período que eu tenho inflação zero ou até deflação, é porque eu tenho algo errado na minha procura, né? Isso pode indicar, inclusive, períodos de recessão econômica, onde a população não está tendo condições de compra. Professor, mas a gente está num período atual onde a gente não está conseguindo comprar. O povo não tem dinheiro, mas está tendo inflação. Por quê? Aí entra
os outros canais. Vai vir o crédito. A gente vê que a oferta de crédito no Brasil diminuiu. Vai vir a taxa de câmbio. A gente vê que o dólar ou as outras moedas estão se valorizando perante o real. Então, isso vai gerando esse desequilíbrio. Então, esse tratamento do mecanismo é uma linha muito tênue de trabalhar. Mas para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa conhecer cada um dos canais. Quem são esses canais? Aí vai divergir de teóricos, tá? A gente tem modelos econômicos mais sofisticados do que o que a gente usa hoje no Brasil, mas o nosso, ele se pauta em 5 canais. Tem modelos econômicos que têm até 7. Então, a política monetária afeta os preços da economia por meio, primeiro canal, da decisão entre consumo e investimento das famílias e empresas. Consumo e investimento da família e das empresas. O que é isso, será? Consumo e investimento. Isso tem a relação com o quê? É a taxa de juros. Então, a gente pode encontrar sendo chamado simplesmente como canal da taxa de juros. A gente vai desmembrar o que é cada um deles, tá? Não se preocupe. Segundo canal, taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio também é um meio de controle da inflação. Terceiro canal, preço dos ativos. O que é o preço dos ativos? O que será que os economistas tentaram indicar em falar preço dos ativos? Pode ter outro nome também, tá? Alguém arrisca? Preço dos ativos. Na área de investimentos, a figura dos ativos nada mais é do que o valor das empresas, um investimento. Então o próprio valor das ações das empresas que existem no mercado influencia? Influencia. Então aqui a gente pode chamar também de canal do investimento, de investimentos. Quarto canal, o crédito. Existe crédito ou não disponível no mercado? Como é que isso influencia? E esse último, eu acho o canal mais delicado e mais subjetivo. Expectativas. Então a gente tem o último canal tratando das expectativas. Expectativas de quem será? E agora? Expectativas de quem? Quem tem expectativas sobre a economia? Acho que é todo mundo, né? Isso mesmo, é. Todos os agentes econômicos envolvidos. Até a gente, como pessoas meros mortais, influencia nesse canal das expectativas. Porque dependendo do cenário que a gente imagine para um período, a gente pode deixar de consumir
ou aumentar o consumo. Claro que a gente vai ter uma interferência muito menor do que, por exemplo, investidores. Investidores têm uma influência muito significativa no mercado. Por quê? Será que eles sofrem ou são interferidos por expectativas? Pensem em vocês morando lá na Europa com muito dinheiro para investir. Se vocês olham a economia de um determinado local possível para investimento, vocês vão verificar o que se espera daquela economia, né? Para decidir, eu coloco meu dinheiro lá? Não coloco? Vou para outro lugar? Então, são projeções que interferem no nosso dia a dia. Até no meu ponto de vista, hoje, o nosso cenário atual sofre muito com esse canal. As expectativas hoje estão problemáticas. Problemáticas porque está ruim também. Mas é porque a gente tem uma oscilação muito grande dos fatores. Hoje a gente tem notícias boas, amanhã são ruins. Notícias das mais diversas possíveis que interferem na economia. Hoje, qual que é a pior notícia que está interferindo na economia? Quem arrisca? Eu comemorei a minha no começo da aula. A própria vacinação. Nossa, mas a vacinação está interferindo na expectativa econômica? Tá. Por quê? Quando que uma economia vai conseguir voltar a funcionar normalmente? Quando um problema de saúde igual que a gente está vivendo fica estabilizado, né? Coisa que a gente não está vivendo no Brasil. Há outros países têm projeções de melhora econômica melhor do que a nossa? Tem. Porque eles estão conseguindo um controle melhor da própria pandemia. Para vocês verem, é uma coisa que aparenta não ter tanta relação. Demorou, inclusive, para o nosso ministro Paulo Guedes admitir isso, mas hoje ele já não esconde mais que a própria vacinação é um fator de recuperação econômica. Então vamos entrar em cada um desses canais. O canal de transmissão da taxa de juros. Então, a decisão entre consumo e investimento. Então, esse canal, o canal da transmissão de taxa de juros para as decisões de consumo e investimento, é o canal mais conhecido da nossa política monetária. Quando a gente tem uma taxa Selic subindo, a tendência é que as taxas de juros reais também subam. Faz sentido isso? Vamos pensar. Se o Banco Central fala que a taxa de juros está subindo, será que os bancos vão aumentar suas taxas também? Sim. Sim. Ou se vocês pegarem, até como exemplo prático disso, a taxa de juros de um financiamento de carro, taxas praticadas, vamos falar, janeiro do ano passado para agora, a gente vai ter variações significativas. Lá em janeiro, a taxa Selic estava bem mais baixa. O que acontecia com a taxa de juros ofertada para crédito? Mais baixa.
Hoje a taxa de juros vem subindo. Quem for buscar uma taxa, vai financiar um carro, já vai ter uma taxa maior. Ou então quem está com um emprego garantido e quer financiar alguma coisa, esse é o momento, tá? Porque projeções da Selic para as próximas reuniões é de aumento, consequentemente as taxas de juros vão subir e vão voltar a patamares mais altos. Então lá no período 2010, quando a gente tinha taxa Selic de 12%, as taxas de juros que chegava por consumidor era mais alta? Era. Vou até lembrar um pouquinho desses valores. Lá quem ia financiar carro, lá em 2010, ia pagar na faixa de 3%, 3,5% ao mês. Se a gente pegar em janeiro do ano passado, ali conseguia uma taxa de 1%. A taxa Selic era mais baixinha. Voltou a subir a taxa Selic. Hoje, se vocês buscarem nos bancos, a média desse mesmo tipo de crédito está girando já na faixa de 1,5%. Então, a consequência da subida da Selic é a taxa real de juros, a taxa que chega ao mercado, também subir. E a elevação dessa taxa real de juros faz o quê? Leva à redução dos investimentos pelas empresas. A empresa vai ampliar algo se ela não consegue crédito? Ou consegue crédito mais caro? Vale a pena, será? Não. A tendência é que você espere para momentos melhores, né? Então, vamos supor que vocês estão lá na gestão da empresa, veem que a taxa Selic subiu, a taxa real subiu, e vocês querem trocar uma máquina na linha de produção. Vão fazer um financiamento para essa máquina. Lembrando, financiamento nem sempre é ruim, tá, gente? Isso vocês vão estudar mais para frente. Tem uma técnica que é o estudo de capital de giro e o custo do capital, que vocês verificam se é bom o financiamento ou não. Então, tem técnica matemática para isso. Mas, em geral, subiu a taxa de juros, quem estava preparando para investir vai frear, não vai investir. E a mesma coisa vai acontecer também com o consumo. Por quê? Pensem em vocês. Vão precisar comprar alguma coisa parcelado. Querem comprar uma casa. Vocês veem a taxa de juros subindo. Vocês vão comprar? A tendência é que não. A tendência é diminuir. Pode ser que alguém compre. Mas às vezes pode tornar esse crédito inacessível. Esse dinheiro inacessível. Isso vai fazer, então, a redução do consumo e do investimento. E que vai gerar na redução da demanda por bens e serviços. Se eu reduzo demanda, o que acontece com a inflação? Cai, não cai? Então, teoricamente, se eu pensar no canal de taxa de juros, trabalhando a figura da Selic, eu posso aumentar ou reduzir a inflação. Então, a gente tem esse movimento. Se eu diminuo a Selic, eu diminuo os juros da economia, consequentemente, tenho uma redução dos juros reais e aumento o consumo, aumento os preços e diminuo as poupanças. Se eu fizer um movimento contrário, aumentar a Selic, o
que vai acontecer com a taxa de juros? Daí é o que a gente descreveu aqui, né? Vai aumentar a taxa de juros e, por consequência, vai aumentar o juros real, o juro que é disponível no mercado, vai diminuir consumo e investimento e vai diminuir os preços, por consequência, a inflação, mas tende a aumentar o volume de poupança. Que daí o pessoal vai guardar dinheiro, né? Ah, então se aumentar a taxa Selic, a tendência é que o pessoal poupe? E agora? Por que que eu incentivaria o pessoal a guardar o dinheiro? Guardar é fazer aplicação mesmo, tá, gente? A poupança aqui, pensa em aplicação. Se estiver subindo, taxa Selic, taxa de juros, qual que é o reflexo com os investimentos? É receber mais também. Lembrando, aí a gente tem que entender o funcionamento de um banco. Como que o banco sobrevive? Como que ele ganha dinheiro? Quem pode arriscar? Brenda, cadê você? Você trabalha em banco, tem que saber como o seu chefe ganha dinheiro, hein? É, pegando o nosso dinheiro e aplicando em outras coisas, algo assim, eu não. Exatamente isso. Ele pega o nosso dinheiro, paga um valor pequeno e vende o nosso dinheiro recebendo um valor maior. Ah, então ele paga nos investimentos uma taxa menor do que a taxa do que ele empresta. É assim que o banco ganha dinheiro, né? Essa é a essência do funcionamento do banco. Então, dentro do spread bancário, o principal fator do lucro é esse. E se aumentar a taxa de juros, ele vai poder vender o dinheiro mais caro, consequentemente, ele paga mais para quem investir. Então, faz com que tenha um aumento da poupança também. Então, a poupança também é influenciada pelo canal de investimento e consumo ou canal da taxa de juros. Isso que é um canal só. Olha quantas variáveis ele já começou a mexer. Não é delicado? E vocês perceberam algo que está acontecendo agora? A gente não estava tendo muita notícia, a inflação está voltando, inflação estrutural, que é dos preços dos produtos básicos, né? E o que aconteceu com o Banco Central? Com as reuniões do Copom? Ele começou a aumentar a Selic, não começou? Não foi isso que aconteceu esse ano? Começou a ter aumento da Selic? O que ele está tentando conter? A inflação. Será que vai funcionar? Será que não vai? Aí tem influência dos outros canais. Mas vocês conseguiram enxergar isso funcionando no dia a dia? Será que dá para vocês vincularem esse pensamento com a prática? Com a prática ou com a nossa realidade? Deu para compreender esse canal? Pelo amor de Deus, falem sim, não entendi bulhufas nenhuma. Deu sim. É importante vocês se posicionarem, né? Que para a gente entender a economia no Brasil, a gente precisa entender esse mecanismo. Se vocês quiserem, no futuro, trabalhar com projeções econômicas, professor, mas eu não estou fazendo um curso de economia. Ué, mas a gente, como contador e administrador, tem que pensar no futuro das empresas, não tem? Então a gente tem que entender
pelo menos o essencial de como esse mecanismo funciona, como essa máquina trabalha. E olha que projetar algo é extremamente difícil, gente. Eu faço exercícios assim quando trabalho disciplina de orçamento e planejamento orçamentário, e os alunos quase se matam quando a gente pede para fazer exercício de planejamento. É bem divertido para o professor. Para vocês não é tanto assim. Mas depois que vocês fazem, acabam gostando. Mas não sou eu que dou essa disciplina na faculdade. Então, segundo canal. Então, outro canal importante é o da taxa de câmbio. Para quem que esse canal é importante? Para quem tem economia aberta. Por que que ele é importante para a economia aberta? Economia aberta interfere na taxa de câmbio? Isso vem lá das nossas primeiras aulas. Interferem? Eles fazem controle? A tendência é que não, né? No máximo, vão fazer igual a economia do Brasil. Vai trabalhar com banda flutuante. Deixar ela transitar entre valores aceitáveis. Mas a tendência das economias abertas, quanto mais liberal a economia for, a taxa de câmbio se torna mais importante. Então, países como a Coreia do Norte, se adotassem esse sistema, a taxa de câmbio não tem influência nenhuma. Porque lá é totalmente controlado, né? Então, quando a taxa de juros sobe, a moeda nossa, doméstica, tende a se valorizar. Será? Então, o dólar é o principal exemplo, né? Fica mais barato frente ao real, diminuindo o nível dos preços dos bens comercializáveis internacionalmente quando expressos em moeda nacional. Então, se a taxa de juros subir, a tendência do real é valorizar? Será que é? E agora? Fiquei na dúvida. Então, se o país está tendo uma taxa de juros maior, por que que o dólar vai desvalorizar? Ou por que que a moeda estrangeira vai desvalorizar? Deixa eu voltar aqui para tentar entender. Então, se eu subir a taxa de juros, vai aumentar a poupança, não vai? Vai aumentar a aplicação. E a aplicação é só de pessoas internas? Ou pode vir dinheiro lá de fora? O que vocês Pode vir acham? de fora. Pode vir de fora. Pensem vocês, encontram um país que esteja pagando 20% ao mês se vocês investirem lá. Vocês não vão colocar o dinheiro lá? Claro, vão analisar se é seguro, o grau de segurança, mas é tentador, não é? Um rendimento maior. Se o dinheiro vem de fora para ser investido no Brasil, o que acontece com a disponibilidade de moeda estrangeira? Vai ter mais moeda estrangeira no mercado, não vai? Tendo mais dólar no mercado. Lembrando, taxa de câmbio, preço de moeda estrangeira sofre oferta da lei da oferta e demanda. Muito dinheiro, muita oferta em relação à demanda, vai fazer o que com o preço dessa moeda? Diminuir. Então, a tendência é sempre quando a gente tiver aumento na taxa de juros, é a redução da taxa de câmbio.
Então, a taxa de câmbio afeta a inflação por dois mecanismos. O primeiro, a diminuição dos preços de bens de consumos importados. Faz sentido? Se o dólar estiver valendo menos, a gente vai importar mais? Ou vai ter mais facilidade para importar? Maneira bem prática para vocês pensarem nisso. Quando o dólar era barato, o pessoal gostava de ir no Paraguai? Não. Era uma beleza, né? Era tão bom poder... $500, comprava tanta coisa, dava para vir com uma sacolona do Paraguai. Hoje em dia, dá para vir com muita coisa? Não dá muito não, né? Na verdade, está até invertendo. Os paraguaios estão vindo comprar no Brasil. Então, quando o dólar ou a moeda estrangeira baixa, facilita com que a gente compre o produto importado, porque ele vai estar valendo menos, o preço dele é mais baixo. E também vai valer ou vai ser menos gasto para as empresas adquirirem insumo. A gente demanda de produto importado para produção no Brasil? Em muitas áreas, né? Principalmente a gente pegar a área de eletrônico, a gente é totalmente dependente do mercado estrangeiro. Se o dólar estiver mais barato, vai ficar mais barato esse insumo para a gente produzir aqui. Só que daí a gente tem um probleminha, né? Fica mais barato para produzir aqui, a gente pode acabar tendo aumento da procura. Pode ter um efeito não tão bacana na inflação. Olha como começa a ter os desequilíbrios que a gente tem que cuidar. Então, o outro efeito que a gente encontra ocorre por meio da demanda agregada. Então, o dólar mais barato desincentiva as exportações e acaba incentivando a importação. Com isso, a demanda do bem doméstico cai e acaba reduzindo a pressão sobre o nível de preço. Então, a taxa de câmbio pode atuar nos dois caminhos. Tudo vai depender se eu tenho a desaceleração da exportação ou não. Para a importação, ela sempre vai ser um facilitador. Vai favorecer com que a gente consuma o produto importado, mas pode desaquecer a exportação. Se desaquecer a exportação, aí a gente tem um efeito na taxa, na inflação, com queda, porque o pessoal de fora não vai querer comprar aqui no Brasil, né? Então, de maneira bem simplista, a gente pode desenhar desse modo. Então, a taxa de câmbio. Então, uma redução na taxa de juros tende a atrair menos investidores estrangeiros, diminuindo o fluxo de moeda estrangeira no país. Então, vem bem da poupança, né? Então, eu diminuo a taxa básica. Vai fazer com o que com a taxa real? Vai diminuir. O que vai acontecer com a taxa de câmbio se eu diminuir a taxa de juros? Vai aumentar, vai desvalorizar o real. E que vai encarecer o produto importado. Que pode influenciar, dependendo do volume, de como vai se comportar as exportações, a inflação. Se eu aumentar a taxa de juros, o que acontece com a taxa de câmbio? Ela cai. Por quê? Mais dinheiro vem para o Brasil, mais recurso, o dinheiro estrangeiro vale menos. Isso vai fazer que o produto importado fique mais barato.
vai influenciar na inflação? Vai, dependendo de como se comporta as exportações. Está começando a ficar mais complicadinho, não está? Mais delicado. Trabalhar essa primeira balança, ou esse primeiro conjunto de variáveis, com esse segundo conjunto de variável. Começa a ficar mais delicado. E o terceiro canal? Então, a política monetária também atua por meio da variação de riqueza do agente econômico pela alteração da taxa de juros. Por exemplo, no aumento de taxa de juros, ao desestimular a atividade econômica e o lucro da empresa, tende a diminuir o preço das ações. Então, a gente está falando aqui do canal de ativos, preço dos ativos ou dos investimentos. Então, se a gente atuar por meio da variação da riqueza dos agentes econômicos, em virtude de alteração de taxa de juros, então aumentando a taxa de juros, a gente pode desestimular a economia, certo? Vem lá do primeiro canal. Se eu diminuir a taxa de juros, o que acontece? O preço sobe, as empresas param de vender. Então, se eu aumento a taxa de juros e as empresas começam a parar de vender, o que acontece com o lucro dessas empresas? Empresa que não vende lucro diminui? Isso, Pamela? Eu acho que sim. Sim, né? Se a empresa não está vendendo, como é que ela vai ter lucro? E empresa que não tem lucro, como é que ela é vista no mercado acionário? O pessoal gosta de investir em empresa que não tem lucro? Não. Eu, por exemplo, não queria investir em empresa que não dá lucro. E se o pessoal começa a não procurar essa empresa para investir, o que acontece com o preço da ação dela? Vai cair? Ou não? E agora? Fiquei na dúvida. Se o pessoal começa a não querer investir na empresa, será que a ação vai cair ou não? Vai cair, eu acho. Vai cair. Ela tem o mesmo efeito da oferta e demanda. Gente não está procurando a ação da empresa, porque ela não dá lucro. A tendência é que ela vai acabar tendo seu preço reduzido. Então, o próprio valor da ação diminui. Então, tende a redução do preço das ações. E essa redução vai influenciar diretamente na riqueza financeira da família e das empresas. Então, pode desestimular o consumo e qualquer plano de investimento dessas empresas. Então, se eu começo a aumentar a taxa de juros, eu posso controlar a inflação, igual a gente viu lá no primeiro canal. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não interferir de maneira exacerbada no preço dos ativos. Porque se eu começo a aumentar demais a taxa de juros, as empresas começam a não vender. E as empresas começam a valer menos. Empresas que não têm lucro começam a não ter investimentos. Elas vão se desenvolver? Não. Não, né? Não vai ter. Não tem dinheiro para investir.
Empresa que não tem investimento, está em retração, vai contratar funcionário? Vai demitir os funcionários. Vai demitir. Isso faz, então, com que a riqueza, tanto da empresa quanto da própria sociedade ou das famílias, diminua. Porque ou vai ter, igual a gente está vendo nessas grandes, principalmente nas montadoras, né? A gente vê mais esses efeitos. Produção parando, corte de salário, suspensão de salário, e tudo isso vai desaquecer a economia. Fica numa linha muito tênue entre você tentar aumentar a taxa de juros para diminuir a inflação, mas acabar influenciando no poder de consumo da sociedade e no valor das empresas. Perigoso isso, né? Estão sentindo que começa a aumentar o drama? Se eu coloco demais de um lado, a balança pode simplesmente virar, né? Então eu tenho que manter um equilíbrio entre taxa de juros e também volume de consumo e geração de riqueza para a empresa e para as famílias. Delicado, né? Por isso que eu acho esse tema maravilhoso, porque qualquer passo que a gente der em falso em um desses canais, a gente pode destruir a economia de um país. Então, aqui, de maneira gráfica, né, de maneira simplista, o canal da riqueza ou do valor dos ativos. Então, a redução de juros aumenta o valor presente de alguns ativos, inclusive aqueles utilizados como garantia em empréstimos por família e firma. Então, toda vez que eu diminuir a taxa de juros, sobe o valor dos bens. Então, casa, carro começa a ter um volume maior de produção e venda, cresce a riqueza das pessoas e, com isso, também aumenta o gasto das famílias e dos investimentos na empresa. O valor das empresas começa a se valorizar. Se eu fizer o caminho contrário, se eu aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer com o valor dos bens? Tendência diminuir, vai diminuir a riqueza das pessoas e, consequência, diminuição dos gastos das famílias e redução de investimento pelas empresas. Começo a ter a balança efetiva, né? Tem que tomar cuidado para não pôr muito peso de um lado e prejudicar o restante da economia. Não adianta eu falar em inflação baixa sem ter as empresas gerando riqueza e as famílias tendo riqueza para poder consumir. Por isso que eu falei para vocês lá no começo da aula que a inflação não é um problema desde que ela tenha um montante que seja considerado sadio, valores em pequenas margens. Não trabalhar com a figura da inflação zero. A inflação zero a gente começa a cair para um processo de recessão econômica. Então chegamos no terceiro canal, né? O quarto. O quarto canal é o canal do crédito. Então, ao aumentar a taxa de juros, o Banco Central estimula que as taxas cobradas por empréstimos bancários também subam, diminuindo o volume de empréstimos às pessoas e empresas, fazendo com que elas reduzam o seu consumo.
Esse canal é mais tranquilo da gente entender, né? Se eu começo a subir demais a taxa de juros, o povo não vai conseguir consumir. Principalmente pensando na economia brasileira, né? O brasileiro adora uma parcela. Não, aí lembrando, não que algo financiado seja ruim, principalmente nas empresas, a gente tem estudos para dizer o que é o crédito ruim e o crédito bom, tá? Mas na economia como um todo, se eu começo a ter a redução do crédito, as pessoas consumindo menos, o que vai acontecer com os preços e com a inflação? O preço vai cair, né? Ninguém tem dinheiro para comprar. Se ninguém tem dinheiro para comprar, não tem crédito, vai sobrar produto no mercado. Vai ter a queda da inflação. Então, a elevação dos juros pode gerar também pelo canal do crédito na redução do consumo e do investimento. Hoje a gente vive isso, será? O crédito está mais difícil? O que vocês acham? Só vocês verem, volume de financiamento imobiliário está igual estava períodos anteriores? Ou a gente está sofrendo um pouco com isso? Acho que a gente tá sofrendo. Está sofrendo, está diminuindo. Quem está pagando o preço disso? Só vocês tentarem pensar na região que vocês moram. A não ser que alguém more no centro, aí não vai ter como enxergar tanto. Mas se vocês tentarem puxar na mente de vocês há uns 3, 4, 5 anos atrás, quantos empreendimentos, quantas construções de conjuntos de apartamento não existia perto de vocês? Era um volume maior do que Nossa, muitos. Muitos. bastante, né? Hoje a gente vê no mesmo patamar? Não, quase nem tem. Principalmente aqui em Pinhais. E não é só aqui em Pinhais, não. Né? A maioria das regiões, essa construção civil pagou o preço por causa do crédito. A dificuldade no crédito e a taxa de juros um pouco mais alta fez com que ele encolhesse o mercado. Famílias foram impactadas? Todo mundo que trabalha na construção civil acabou sofrendo, ou foi demitido, ou acabou conseguindo um outro emprego ganhando menos. Então a gente tem esse reflexo também na família, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado na tratativa do crédito. Ele é muito bom para trazer o dinheiro de fora, para investimento estrangeiro, mas ele pode afetar a oferta, a disponibilidade do dinheiro para a gente, para a sociedade como um todo. Delicado, né? Então, pensando nesse canal de crédito, quem que a gente tem como referência para banco? A Selic, né? Então, diminuindo a Selic, qual a tendência dos bancos? A tendência dos bancos, reduzir as taxas de empréstimo. Reduzindo taxa de empréstimo, qual o reflexo na busca do crédito? Um aumento. O pessoal vai ter, bom, o dinheiro está barato, eu vou atrás. Se o dinheiro está barato, se o crédito está barato para ser disponibilizado, vai fazer o quê?
vai aumentar o consumo, consequentemente, aumenta os preços. Porque daí tem mais gente procurando os produtos, aumenta preço, gera inflação. Se eu fizer o contrário, então, se eu aumentar a taxa Selic, o banco vai aumentar a sua taxa de juros, né? Como a taxa básica aumentou, o seu juros real vai aumentar. Então, o pessoal vai diminuir a busca por esse recurso, por esse crédito. E essa redução do crédito vai diminuir, então, o consumo de determinados materiais e, consequentemente, a redução do preço e a redução da inflação. Ah, então a inflação nem sempre é ruim? Não. Eu acho muito triste ver nos noticiários a demonização da inflação. Que acontece isso, não acontece? O que vocês acham? A opinião de vocês, a inflação é demonizada? Pra mim sempre foi. A sociedade passa essa ideia, né, que a inflação é algo ruim, mas não é ruim. O que é ruim é a inflação descontrolada. A inflação em si, ela existe quando a gente está conseguindo consumir. Então, em volumes pequenos, é sinal que a economia está conseguindo produzir e vender. As famílias estão conseguindo trabalhar e comprar os produtos. Isso faz o crescimento da economia. Então, períodos de inflação controlada, vocês vão ter a tendência de encontrar aumento de produto interno bruto, de PIB, por causa do aumento do consumo. Então, não pense em inflação nesse como o grande vilão. O grande vilão é a economia, a inflação que a gente viveu lá em 80, começo dos anos 90. Né? Aí era algo descontrolado. Da maneira que a gente começou ali nos anos 2000 até hoje, é algo relativamente sadio. Então, a gente ainda está num período de relativa tranquilidade econômica, no sentido inflação. Ela é controlada. A gente está tendo um pouquinho de aumento, mas vocês podem ver que o Banco Central ele vem atuando, fazendo o aumento da taxa de juros. Então, ele está tentando frear para manter o controle. Então, todo esse processo de aumento da Selic é pensado, é estudado para conseguir manter o controle. Mas, claro, a gente tem um evento adverso muito grande, que é a pandemia, que daí afetou o consumo global, né? Não foi só no Brasil. E o último canal, o canal mais complicado, mais subjetivo, é o dito canal das expectativas. Então, por fim, o quinto canal, ou outro canal importante, é o das expectativas. Então, quando se altera a taxa de juros, a ação do Banco Central pode mudar as expectativas quanto à evolução da economia. Então, um exemplo: se o Banco Central aumentar a Selic para conter pressões inflacionárias, o Banco Central sinaliza um nível de atividade mais contido, não apenas no presente, mas também para períodos futuros. Com isso, as famílias e as empresas passam a acreditar que a inflação no futuro vai estar mais baixa. Vai gerar uma expectativa sobre a redução da inflação.
parece com o que a gente está vivendo hoje? Claro que quando a gente fala família, vai ter a expectativa de inflação diminuir, não se enxerga tanto isso no Brasil, né? Porque a população, na sua maioria, não conhece esse funcionamento. Mas as empresas têm essa visão da redução da inflação. E isso vai gerar uma, uma expectativa sobre como a economia vai se comportar nos próximos períodos. Então, como resultado dessa expectativa, os preços definidos hoje já tendem a aumentar menos, pois os agentes sabem que as condições econômicas futuras não mais darão suporte a aumentos maiores de preço. Está revelando o que a gente está hoje? Começou aquelas notícias, a inflação, a inflação, a inflação. O Banco Central começou a trabalhar em cima da Selic. As empresas começaram a criar expectativa. Os aumentos continuaram no mesmo ritmo que estava no começo do ano ou no final do ano passado? Ou começou a ficar um pouquinho mais contido? Não que não suba. Começou a ficar mais discreto, né? Não começou? Começou. Vocês, quem gosta de fazer compra ou quem vai fazer compra por obrigação, igual eu, sente isso. Consegue perceber que o preço começou a assentar, a acalmar, porque as empresas começam a perceber que no futuro elas não vão ter a inflação ajudando a subir o preço. Então elas já começam a conter isso, conter essa inflação pela mera expectativa de redução do consumo futuro. Então, para não diminuir o consumo do meu produto, eu como empresa, então eu vejo a atuação do Banco Central para conter a inflação, é sinal que o consumo vai diminuir. Eu, como não quero perder cliente, né, eu, empresário, vou fazer o quê? Vou deixar meu preço ficar subindo ou eu vou dar uma puxadinha de rédea para continuar vendendo? Vou dar uma puxadinha de rédea, né? Aí eu consigo continuar com projeções mais estabilizadas, expectativas mais estáveis. Isso vai fazendo com que o preço permaneça em um processo nivelado. Então, assim, choque de custo na economia tende a se propagar de forma mais limitada, então fazendo essa redução do efeito inflacionário. Mas, claro, tudo isso vai de como o mercado, como as empresas e as pessoas enxergam a atuação do Banco Central, ou do controle da Selic, frente a essa pressão inflacionária. Então, aqui é subjetivo, né? Como as empresas vão se comportar. Depende de como elas veem o mercado. Mas a teoria econômica indica que as empresas vão se comportar desse modo, sentindo o Banco Central agindo para diminuir a inflação, diminuir o consumo, né? Não é assim que funciona lá no primeiro canal? Então, vamos voltar lá, então. Se eu diminuir a taxa, vamos pensar ao contrário, se eu aumento a taxa Selic, eu vou aumentar os juros, vou diminuir o consumo e tendência a diminuir a inflação. Eu, empresa, percebo que vai diminuir o consumo, eu vou alterar o preço do meu produto?
não vai fazer muito sentido, né? A lógica indica que a pessoa mantenha um preço estabilizado para conseguir manter um volume de produção. Então, a tendência é que os agentes racionalmente econômicos atuem dessa forma. Então, essa propagação é chamada na literatura econômica de efeito secundário ou de segunda ordem. E é fundamental um elevado nível de credibilidade do Banco Central para que esse canal opere de forma adequada. Quando um Banco Central não tem credibilidade, ocorre o oposto. Choques tendem a se amplificar e gerar inflações ainda maiores. Então, o ideal da figura dos bancos centrais é que eles busquem manter a credibilidade perante a economia. Qual a principal forma de manter credibilidade no meio do cenário econômico para um banco central? É manter desvinculação com a política. É o tal do Banco Central Independente, que é o que a gente vem buscando aqui no Brasil, não tá? A gente vem tendo projetos para que o Banco Central se torne independente. Quando a gente tem agentes econômicos, agentes políticos envolvidos no Banco Central, a tendência é que essa credibilidade diminua um pouco, ou muito, né? Vai depender muito de qual país ou de qual política a gente está falando, né? Então, como funciona esse canal das expectativas de maneira resumida? As taxas de juros influenciam as expectativas da família e das empresas sobre a atividade econômica e a inflação. Então, quando o Banco Central diminui a taxa Selic, a gente tem uma expectativa de recuperação econômica no nível da atividade. Lembrando, a taxa de juros diminui, preço, consumo aumenta, vai gerar um pouquinho de inflação. Então, aumenta a atividade, aumenta a expectativa de inflação, aumenta a expectativa de aumento de preço. Se eu tiver o canal trabalhando de forma contrária, se eu aumentar a taxa Selic, eu vou reduzir a expectativa de volume de atividade e, por consequência, eu vou ter a expectativa de redução de volumes de preço. E esses 5 canais, eles atuam de forma interligadas. Mas repararam quem que é a principal ferramenta aqui? Quem que é o ponto-chave para o Banco Central ou para o gestor econômico poder fazer esse equilíbrio? Qual a variável fundamental aqui? Que a gente encontrou em todos os canais. A taxa Selic? Taxa Selic. Então, a economia ela consegue ser controlada pela taxa Selic, mas olhando sobre esses diversos prismas, né? A gente tem que olhar não só pelo canal só da taxa de juros, de maneira mais simplista, mas a gente tem que olhar pelos 5 canais, para ver como a economia vai se comportar. Então, aqui a gente pode
pensar como que o Copom ou o Banco Central trabalha nesse sentido. Primeira coisa que o Banco Central faz para períodos futuros, principalmente em começos de ano, é uma definição de meta. A gente sempre vai ver noticiário falando a meta da taxa Selic é tanto, que por sinal a gente vai extrapolar esse ano. Essa meta vai estar alinhada ao quê? Ao que ela espera de projeção de inflação no período. Então, depois que ela faz essa fixação, existe um alinhamento das expectativas. Como a taxa de juros vai influenciar no custo de crédito no país. E esse custo de crédito e a taxa Selic vai interferir em como a população, o consumidor e as empresas reagem às mudanças do custo de crédito. Decisão se eu vou consumir ou não. Que vai, por consequência, estabelecer a relação dos consumidores e empresas que influenciam o preço de produtos e serviços. Então, o efeito da taxa Selic na inflação leva, em média, de 6 a 9 meses para se tornar efetivo ou significativo. Então, tempo médio calculado segundo alguns modelos econômicos, tá? Isso é a definição do próprio Banco Central. E isso vai gerar a projeção de inflação que se espera. A inflação considerada pelo Banco Central ou pelo Copom, ou o que está acima do Copom, né? O Conselho Monetário, como o ideal de inflação para o período que está vivendo, que a gente vive, ou que vai ser enfrentado. Então, mudar a Selic não é rápido, o efeito não é rápido, mas também não é de longo prazo, né? Para uma economia, 6 a 9 meses para reagir é considerado um tempo curto. A gente consegue reações rápidas, relativamente rápidas, né? A gente, a população, sofre mais. Né? 6 meses para a gente parece muita coisa. Mas para um cenário econômico, 6 meses é um período considerado curto prazo. E os modelos econômicos definem a relação dessa taxa Selic desse modo. Então, a gente influencia na taxa Selic, vai influenciar no mercado, na taxa de juros, né? Vai influenciar no preço dos ativos, no valor das ações, que vai influenciar nas expectativas, que vai influenciar no crédito e no câmbio. E todos esses canais vão estar interligados, funcionando entre eles. E essa relação entre esses canais vai influenciar diretamente no investimento das empresas, das empresas não, dos agentes econômicos, se eles decidem investir ou não, vai influenciar na relação do consumo de bens, se aumenta o volume de produtos consumidos ou não, vai influenciar nas exportações, principalmente pelo efeito taxa de câmbio, né? E essa relação vai gerar o aumento ou decréscimo da demanda. O resultado é a inflação encontrada em um período. Então, 5 canais utilizados hoje no modelo econômico brasileiro para o controle da inflação. Então, quando a gente vê, deixa eu pegar aqui,
notícias como esta, o Ministério da Economia eleva a projeção da Selic média em 2021 de 2,8 para 3,60. O que ele está fazendo? O que o Ministério da Economia está fazendo? Pensando nesses canais. Em como ele vai definir o funcionamento do conjunto econômico completo. Como que a importação e exportação vai funcionar através da taxa de câmbio, como o crédito vai funcionar através da oferta de dinheiro mais caro, como o consumo vai funcionar através do aumento de preço e consequente da procura ou não. Então, todas essas projeções que a gente vê sendo atualizadas de modo constante são buscando o equilíbrio desse processo inflacionário, visando chegar nesse período de inflação controlada. Então, será que esse processo funciona? E agora? Ou veio funcionando até hoje? Acho que funciona. A gente Como não você falou, sabe. tirando as influências do exterior, o Brasil estava indo bem. A gente nunca mais teve períodos de, vamos falar assim, maluquice inflacionária, né? A inflação sempre foi algo que a gente começou a trabalhar de uma maneira mais racional. A gente não teve períodos de percentuais estapafúrdios de inflação. E isso já está fazendo o quê? 22 anos? Então é sinal que o modelo funciona. Mas, claro, só vai funcionar conforme os estudos que o Banco Central ou Ministério da Economia, Conselho Monetário fazem para controlar essa inflação. Se não tiver esse caminho, não adianta ter um modelo que ele não vai funcionar, né? Então a gente aprendeu muito sobre inflação. A gente se tornou um país muito bom em entender o funcionamento da inflação. Isso, apesar de não ser para a turma de ADM, mas para o pessoal de contabilidade, a gente entende tanto de inflação que a norma internacional de contabilidade que trata de hiperinflação, que foi o que a gente viveu até o início dos anos 90, é um processo desenvolvido no Brasil. Então, a gente pode ter um orgulho de ter pelo menos uma norma internacional baseada no que a gente fazia na contabilidade. Alguma coisa de bom a gente na contabilidade fez, né? Interessante isso. Mas é porque a gente aprendeu a lidar, a entender a inflação e depois a gente conseguiu entender como controlar. Não que essa teoria seja nossa, tá? Isso daqui tem estudos pelo mundo inteiro falando sobre mecanismos de transmissão da política monetária. Mas a gente conseguiu compreender a ferramenta e aplicar na prática. É bom, né? Alguma coisa que a gente brasileiro faz de bom. Tranquilo? Conseguiram Por enquanto, sim. aprender, ter uma noção? Porque lembrando, é o que eu falei para vocês, isso é uma noção sobre esses canais. Não que vocês vão sair da aula de economia nossa aqui, experts em mecanismo de transmissão.
eu até encontrar aqui para vocês terem ideia. Peraí. Aqui, ó. Para vocês verem como isso pode se tornar algo bem complexo e bem aprofundado. Mecanismo de transmissão da política monetária no Brasil, uma análise pós-regime de metas de inflação. O professor Wagner conseguiu discorrer simplesmente 240 páginas sobre o assunto. Então dá para ver que tem bastante coisa que pode ser explorado sobre esses canais, né? Cadê o sumário? Então a gente vê que são várias as teorias que influenciaram nesses mecanismos. E todas que a gente passou também de modo superficial, né? Porque não tem como aprofundar muito para desenvolver esses canais. Então dá para aprofundar bastante. Se alguém quiser, pode procurar a tese. Professor Marcos Fonseca, a tese dele desdobra o assunto. Mas para a gente, como contadores e administradores, a ideia é que não é que a gente domine o funcionamento a ponto de colocar ele em prática. É a ponto da gente conseguir estar nesse quinto canal, né? E saber como é que a expectativa vai atuar na nossa empresa. O que eu faço com relação a expectativas de inflação? Como é que eu vou projetar a minha produção? Como é que eu vou entender a demanda do mercado? Então, aqui é uma ferramenta básica para que a gente consiga enxergar outras áreas da administração e da contabilidade. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Bom, por enquanto não. Certeza? Não. É o que eu falei, eu tentei pegar e deixar o mais mastigado possível para vocês. Porque é um assunto extremamente complexo para tentar trazer para vocês de uma maneira mais simplificada. Então, vocês revendo esse material, os gráficos aqui, né, os desenhos ajudam a entender esse processo de cada canal. Eu acho que visualmente ele fica bem prático. Depois a gente tem que tentar pensar em como eles vão funcionar juntos. E que vai ser o que eu vou pedir para vocês, pensar nesses canais juntos. Então, o que vocês vão ter essa semana? Uma atividade. Primeira parte da atividade é tranquilo, quer fazer um resumo sobre esses canais. Se vocês olharem no material complementar, eu coloquei um texto de 1999. Ô, professor, colocando material antigo? Não, é o texto original da divulgação dos canais feito pelo Banco Central na adoção, onde ele sintetiza também esses canais. Então, é uma publicação, inclusive, que sai de dentro do relatório de inflação do período. E, como complemento desse resumo, vocês vão tentar enxergar como é que está esse funcionamento hoje, no nosso período de pandemia. Como é que o Brasil está trabalhando esses canais? Ah, professor, como é que eu vou conseguir achar isso?
Joga no Google notícias econômicas. Vocês vão conseguir ter essa visão. O que o Banco Central está fazendo com... acabei até trazendo uma das possíveis notícias. O que o Banco Central vem fazendo com a inflação? Com a inflação não, com a taxa Selic. E por que vocês acham que o Banco Central está influenciando na Selic, está aumentando a Selic? Aí vocês vão descrever. Aí vai descrever bem com a visão de vocês, tá, gente? É isso que eu gostaria, não que vocês busquem nada pronto. Tentem desenvolver o pensamento. Por que o Banco Central está tentando aumentar a Selic? Qual é o objetivo dele? Eu já estou dando a dica que ele está aumentando. Mas por quê? O que vocês enxergam de motivos para isso? Beleza? Então, resuminho, fazendo essa ligação com o que a gente está vivendo hoje. Por quê que o Banco Central está aumentando? Tranquilo? Beleza. Ah, não é para fazer também longos textos, tá, gente? É resumo simples. Quero mais ver a opinião de vocês, o desenvolvimento de vocês sobre esse pensamento da atualidade. E por hoje, era isso que eu tentei resumir para vocês. Lembrando, resumo da mais forma resumida possível. E, não tendo dúvidas, então, podemos ir para o nosso descanso. Já que ninguém mais fala comigo, só o Ellen. Na atividade a gente tem dúvida, relaxa. Só vai ter gente incomodando. Ah, se vocês tiverem dúvida, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, vocês podem entrar em contato. O e-mail, às vezes, eu demoro um pouquinho mais para responder. E às vezes a gente está fora do escritório, está meio na correria, mas o WhatsApp é rápido, é mais rápido. Então tá, gente. Era isso. Por hoje, o assunto era esses canais. Próxima aula. Eu quero entrar na microeconomia com vocês, para vocês terem essa distinção de o que é o todo, a macroeconomia, como se faz a gestão do todo, essas teorias, e agora a gente vai passar para pequenos cenários, que é a microeconomia. Para pequenas regiões, segmentos de mercado, o que realmente trata a microeconomia. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, nos encontramos na próxima sexta, se Deus quiser, né? Se tudo permitir, estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Suelen. Vamos interromper a gravação.